Olha, primeiro nós vamos continuar reivindicando compartilhar o comando da CPI. O correto seria isso, né? Oposição e governo. Isso, até alguns anos, era tradição, uma tradição da história do Parlamento brasileiro. Até porque CPI é instrumento para a minoria, é um instrumento de fiscalização, de investigação, que é tarefa quase sempre da oposição e, no caso, da minoria. Esperamos que os líderes do governo possam dar resposta a esse nosso pleito. Os senhores, senador, ainda não há uma decisão, mas a tendência é de que o PMDB fique com a presidência e o PT com a relatoria. Para a oposição, uma subrelatoria, por exemplo, estaria de bom tamanho ou os senhores pleiteiam um desses dois cargos? Olha, começa mal a CPI dessa forma, porque passa a ideia da suspeição. Fica a impressão que o governo quer orientar politicamente os trabalhos da CPI, definindo quem deve ser alvejado e quem deve ser blindado. Subrelatoria é evidente que não tem o tamanho da importância da oposição em qualquer parlamento do mundo. Senador, qual que é o foco dessa CPI? O senhor acha que tem potencial para, sei lá, ser uma CPI tipo dos anões do orçamento? Tem potencial para crescer? O foco essencial é a Operação Monte Carlo, é o pano de fundo da CPI e os seus desdobramentos, evidentemente. O enfoque que o parlamento deve dar é muito mais em relação à relação de promiscuidade do poder público com uma organização criminosa. A parte criminal fica muito mais para a investigação judiciária. Nós temos que nos preocupar aqui com relações de promiscuidade que permitiram o desvio de bilhões de reais do dinheiro público. Veja que em 5 anos a Delta Construção recebeu do governo federal mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais. E 90% desses recursos via DENIT. Portanto, nós temos que investigar esses contratos, se são contratos honestos, se são contratos desonestos, se houve superfaturamento, quem se beneficiou do superfaturamento, não é? Para a necessária responsabilização. E o Cavendish, senador? O Cavendish disse já há algum tempo, em 2011, que comprou senadores, ou que pode comprar senadores. E nós interpelamos judicialmente, a senadora Ana Amélia e eu, promovemos uma interpelação judicial cumulada com uma queixa-crime. Estamos aguardando a intimação da Justiça Federal do Rio de Janeiro para dar seguimento a essa queixa-crime, já que, segundo consta, não houve resposta dos interpelados. O Ministério Público Federal e nós que somos autores estamos aguardando a intimação da Justiça Federal para darmos sequência a essa queixa-crime contra o senhor Fernando Cavendish. Quais são os nomes da oposição que vão compor a CPI, senador? Da oposição no Senado, Aloysio Nunes, Cássio Cunha Lima, Jaime Campos, Randolfo Rodrigues, Jarbas Vasconcelos e eu próprio. O DEM e nós cedemos espaços para Jarbas Vasconcelos e Randolfo Rodrigues, já que eles não teriam condições de integrar, por razões óbvias, não teriam condições de integrar pelos seus partidos a CPI. Senador, então pelo que o senhor comentou a respeito do enfoque das investigações, não vai ser nada do jogo do bicho, né? O jogo do bicho é uma hipocrisia nesse país, né? O jogo do bicho no Brasil inteiro. Isso é uma coisa para a polícia. Aqui nós temos que investigar esse assalto aos cofres públicos, sob a roupagem de uma organização criminosa que se envolve com jogos. Mas é evidente que o jogo é o detalhe. O que é essencial para nós é que essa organização criminosa vem operando fortemente no poder público, município, estado e União, superfaturando obras e levando vantagem à custa do dinheiro público.